Esse é o segundo de uma série de 3 episódios. Todos já estão disponíveis para você assistir. Recomendo que assista na sequência e compartilhe com seus amigos e familiares. Agora vamos falar um pouquinho sobre a fuga gospel. Ou seria a obediência seletiva. Algo que eu e você vivemos dia após dia. E não adianta dizer que não, porque eu e você, a gente é dessa forma. O que significa isso? Geralmente nós evitamos o discipulado de Jesus, estarmos sob a disciplina do Mestre, estarmos sob aquilo que Ele nos ensina e fazer exatamente aquilo que o Mestre pede para nós fazermos. E nós selecionamos algumas partes das Escrituras que melhor convêm ao nosso coração, que sejam mais confortáveis para a gente, para que a gente possa não se sentir muito desafiado ao fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Só que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E esse tipo de atitude é inadmissível. Nós não podemos pensar áreas da nossa vida que nós queremos nos submeter à sua vontade e outras não, e simplesmente deixar de lado. Como diz John Stott, tanto o escapismo como o conformismo são proibidos para nós. Esse é um tema recorrente na Bíblia Sagrada. Deus não tem qualquer pacto com o pecado, é por isso que Ele nos chama o tempo inteiro para a santidade. Calma, gente, você vai entender o que isso tudo tem a ver com o coronavírus. Fica aí um pouquinho mais, que durante aqui a gente vai chegar lá. Sejam santos como eu sou santo, diz Ele repetidamente para o seu povo, tanto em Levítico como lá em 1 Pedro. Nós não devemos desprezar a santidade de Deus nos conformando com esse mundo. E também não devemos desprezar o mundo por causa da santidade. Não. Qual seria então o propósito de Deus para o convertido? O que vem após a conversão? Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Essa é a vontade de Deus para o povo de Deus, que nós sejamos semelhantes ao Cristo. Lá em 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou. Se a gente quer ser como Cristo, a gente deve andar e agir como Cristo agiu. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. É igual a gente comer um bolo de cenoura. O bolo de cenoura é uma delícia, não é? Aquela cobertura de chocolate. Mas é a mesma coisa, você pegar esse bolo, você comer só a cobertura. Você comer só a parte de chocolate, que é a parte mais doce para você. É a parte que mais agrada ao seu paladar. É a parte que mais agrada ao seu estômago. A parte que mais te satisfaz. Mas o bolo só é bolo de cenoura por inteiro, com cobertura, se ele é comido por inteiro. É assim que é a palavra de Deus para nós. Nós não devemos compartimentalizar. Ó, a palavra bonita. Compartimentalizar. Pegar áreas, pensar algumas áreas da Bíblia para a gente se submeter a ela. Não. A Bíblia é um todo, por inteiro. É que nós devemos colocar o nosso coração diante do Cristo. Mas calma, vamos falar um pouquinho mais sobre se submeter à vontade de Deus, submeter ao Cristo, se submeter a Deus como nosso Senhor. Em Romanos 1, nos primeiros versículos diz assim, ó: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, após esse monte de nomenclatura, esse sumário de nomes aqui, ele conclui dizendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele está apontando para aquele que é o autor da sua fé. Ele está apontando para o Cristo, aquele qual a fé é referenciada no Evangelho. E aqui nessa descrição de Paulo, ele fala do nome pessoal, Jesus, que quer dizer Salvador. Depois ele se refere ao nome oficial, o Cristo, que quer dizer ungido. Depois ele traz o nome de adoração, o Senhor, que quer dizer o governante, o dono, aquele ao qual eu me submeto. E depois ele traz um pronome possessivo, nosso Senhor, que é o nosso Deus, aquele que é o nosso governante. A nossa adoração a Ele, nós nos submetemos à sua vontade.
É por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o Evangelho chega ao seu ponto culminante, ao seu grau mais alto. É por isso que não há salvação além dele. Esse é o ponto mais alto, onde o Evangelho culmina, onde a luz brilha. Como diz William Hendrickson, foi devido a este grande poder que o exaltado Salvador, divino e humano, derramou do seu trono celestial o Espírito sobre sua igreja, transmitindo força, convicção, valor e iluminação àqueles que antigamente eram muito fracos. Através do reconhecimento da autoridade do Cristo, ele ficou conhecido além dos muros da igreja. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aqui Paulo está dizendo, mortificando sua carne, mortificando quem ele é, as suas ideias, seus pensamentos, seus partidos políticos, tudo aquilo que estava aqui em sua mente e deixando-se levar agora pelo Espírito do Cristo que está dentro dele. É como um jogador de futebol. Gente, pensa jogador de futebol. Não tem coisa que o brasileiro ama mais, né, do que futebol. Tem algumas coisas. Mas enfim, futebol. Pensa um jogador. Ele chega no seu time e você fala... E a propaganda que é feita dele é... Ele é o melhor jogador. Ele é muito parecido com o Pelé. E dizem que ele tem o espírito do Pelé. O espírito do Pelé está dentro dele. O que você vai esperar desse jogador? Que ele jogue igual o Pelé, que ele seja igualzinho o Pelé, porque o espírito do Pelé está dentro desse cara. Então quando ele pega a bola e ele vai para o campo, você vibra e fala, agora sim, eu vou ver de novo um jogador que joga igual ao Pelé. E quando esse jogador pega na bola, ele vai dar um chute, ele não consegue dar um chute dentro do gol, ele não consegue dar uma cabeçada, ele não consegue marcar, ele não consegue fazer as jogadas, não consegue obedecer taticamente, ele não consegue fazer nada. Não tem nada a ver com o Pelé. Você vai acreditar realmente que o espírito do Pelé estava dentro desse jogador? Você vai acreditar que realmente dentro dele habitava o espírito do maior jogador de todos os tempos? Não, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A fé em si mesma não tem absolutamente nenhum valor. Seu valor está somente em seu objeto. A fé é o olho que olha para Cristo, a mão que o segura, a boca que bebe a água da vida. Se nós agimos conforme Cristo agiu, se nós somos cristãos, é por isso que a gente não pode admitir que qualquer vida seja sacrificada em prol de outras. É por isso que nós não podemos admitir que qualquer vida se perca, seja qual for a situação. O amor à vida está acima de tudo. Isso está fora de cogitação para quem anda como Jesus andou e que afirma hoje ser como Cristo. É por isso que a terceira coisa que eu queria mostrar para vocês é que nós, como cristãos, devemos estar preparados para doar a nossa vida, para dar a nossa vida. Agora é muito fácil a gente escolher o conforto ao invés do sofrimento. Lembra de Tiago e João? Sim, os filhos de Zebedeu. Presta atenção no que eles falaram para Jesus. Senhor, o Senhor promete que vai fazer aquilo que a gente te pedir? E o Senhor falou, peça aí, fala comigo. Fala para mim que eu vou ver. O que a gente quer é que um se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão dispostos a tomar do cálice que eu vou beber e serem batizados do batismo que eu vou ser batizado? Eles disseram, sim, nós queremos. Mal eles sabiam o que haveria de acontecer com eles. Mal eles sabiam qual era o seu destino. Tiago sofreu e ia sofrer nas mãos do rei Herodes Antipas. Sim, ele foi decapitado por Herodes Antipas. João sofreu um forte e demorado exílio numa ilha. Quando Tiago e João falaram isso para Jesus, o desejo dentro do seu coração, do coração deles, era fama, poder, era honra, era glória. E lembrando que eles estavam ali como viajantes, andando de um lado para o outro, às vezes sem ter o que comer, às vezes sem ter onde dormir. E esses caras, filhos de Zebedeu, esse cara, quando a Bíblia cita Zebedeu, cita
porque ele era um homem de muitas posses, ele era uma pessoa que tinha muitos empregados. Então será que Tiago e João estavam sentindo falta da vida antiga deles? Será que eles queriam, quando eles largaram tudo para seguir a Jesus, eles almejavam algo muito maior para eles? Almejavam aqueles banquetes oferecidos pelos governadores, aqueles banhos dos grandes reis? Será que eles desejavam tudo isso? Será que quando eles aceitaram beber do cálice de Jesus e ser batizados com seu batismo, eles pensavam que seria isso que ia acontecer com eles? Só que Jesus estava falando da sua morte e do seu sofrimento. O espírito de Tiago e João permanece vivo no coração de muita gente. Pessoas que querem e colocam todas as suas esperanças na segurança financeira, na segurança do poderio que possuem, na segurança do cargo que possuem dentro das suas empresas, com as suas empresas. Essas pessoas têm o espírito de Tiago e de João dentro delas. Não existe qualquer senso de solidariedade com os menos privilegiados, porque, aliás, esse senso de solidariedade pode abalar essa pseudo-segurança que eles sentem no dinheiro, na posição, no poder deles. É por isso que essas pessoas não se submetem a ajudar uns aos outros. John Stott, ele lembra e faz uma citação interessante. Onde estão os cristãos dispostos a colocar o serviço acima da segurança, a compaixão acima do conforto, a dureza acima da vida fácil? Não existe compatibilidade entre o caminho da cruz e a certeza. Jesus não tinha certeza, a não ser aquela que ele tinha em seguir ao Pai. Aceitar seguir a Jesus é aceitar em certa medida a incerteza, a insegurança, perigo e rejeição, tudo isso por amor a Ele. Assim, Tiago e João cobiçaram honra, poder e segurança confortável, ao passo que toda a carreira de Jesus foi marcada pelo sacrifício, pelo serviço e pelo sofrimento. Uma das coisas que eu sempre falo é que a Bíblia é um livro maravilhoso. E aqui, quando Marcos deixa esse trecho falando de Tiago e João, ele comprime esse trecho, ele faz um sanduíche entre dois relatos da cruz, entre dois relatos de entrega. Depois você lê aí na sua Bíblia. They tend to be people who came in with underlying illnesses, underlying respiratory illnesses, compromised immune system. Not all of them, but most of them. But that doesn't make it feel any better, right? These are still people who we lost. We lost because of this virus. If they didn't have this virus, they would be with us today. So I don't accept the concept of, well, these were people who were old and death is inevitable. Yes, death is inevitable for all of us, just not today. Se os pastores cristãos se apegassem mais intimamente ao Cristo, crucificado em fraqueza, e estivessem preparados para aceitar as humilhações que essa fraqueza acarreta, em vez de insistirem na execução do poder, haveria muito menos discórdia e muito mais harmonia na igreja. Esse amor de Cristo sempre se expressa em altruísmo. Não devemos fazer nada por ambição egoísta ou buscar os nossos próprios interesses. Antes, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, diz lá em Filipenses 2, 3 e 4. Peraí, mas por que esse desejo autodoador? Por que o abandono dessa ambição egoísta que a gente tem dentro de nós? Por que a manutenção desse desejo altruísta pelo outro? Porque é exatamente essa atitude que o Cristo teve, abrindo mão dos seus direitos. Peraí. Direitos? Você quer que eu abra mão do meu direito? Você quer que nós, como seres humanos, como eu, dono de empresa, como eu, funcionário, como eu, seja lá o que for, eu abra mão dos meus direitos para agir como Cristo? Sim, nós devemos abrir mão do nosso direito para agir como Cristo agiu.
Então, Danilo, você quer dizer que aquilo que é meu por direito, que eu conquistei, que eu trabalhei, que eu suei para conquistar, eu devo abrir mão muitas vezes por causa do outro, que muitas vezes é até um vagabundo, que muitas vezes é até alguém que não merece, muitas vezes é até alguém que não quer saber de nada. O que eu quero falar para você é que você tem que agir conforme Jesus agiu. Se a gente quer ser como Cristo, a gente tem que fazer aquilo que Cristo fez. E muitas vezes fazer aquilo que Cristo fez é abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso por direito, aquilo que a gente acha que nós conquistamos, que é a coisa mais importante para a nossa vida. Quando na verdade, para Cristo, a coisa mais importante é você. E a coisa mais importante para você deve ser o outro. Esse que está à sua volta, em volta de você agora, nesse exato momento, ou aquele nos seus encontros diários. Lembrando, se você quiser ser um discípulo é aquele que é igual ao seu mestre. Somente temos de lembrar-nos de que o nosso companheiro cristão é um irmão, por quem Cristo morreu, e jamais desprezamos o seu verdadeiro bem-estar e sempre procuraremos servi-lo. Pecar contra ele seria pecar contra Cristo. Em teoria, conhecemos muito bem o princípio paradoxal de que o sofrimento é o caminho para a glória, e a morte o caminho para a vida, e a fraqueza o segredo do poder. Douglas Webster diz assim: missão, cedo ou tarde, leva à paixão. Nas categorias bíblicas, o servo deve sofrer. Cada forma de missão leve a mesma forma de cruz. A própria missão é cruciforme. Só podemos entender a missão em termos de cruz. Só podemos entender a missão em termos de cruz. Se você quiser seguir a Jesus, só tem um jeito para você e para mim: é a gente caminhar em direção da cruz. É a gente caminhar em direção dela, sacrificando o nosso ego, aquilo que a gente tanto deseja, em prol do outro. Isso não tem nada a ver com qualquer ideologia mundana. Isso tem a ver com palavra de Deus. Isso tem a ver com palavra do Cristo de Nazaré para mim e para você. É por isso, gente, que a gente precisa prestar mais atenção na Bíblia. A gente precisa prestar atenção, não se deixando levar por aquilo que as pessoas à nossa volta. Quantas postagens de Facebook você tem compartilhado? Leia suas postagens, que elas não têm nada a ver com Cristo de Nazaré. Elas não refletem a posição de uma pessoa que segue o Jesus de Nazaré bíblico. Elas não revelam uma pessoa que tem amor ao próximo. Elas não revelam uma pessoa que valoriza o ser humano, que valoriza a vida humana. Essas são as pessoas que nós vemos hoje em dia. E nós precisamos nos converter. Nós precisamos voltar ao que Cristo quer que nós sejamos, ao que Deus quer que nós façamos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelo outro. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não ajudá-lo, como pode ele permanecer em Cristo? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 16 até o 18.